E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar um pouco dessa pausa que a gente vai ter, né? 30 dias sem jogos do São Paulo, graças a Deus. Mas falar um pouco também desse desastre que aconteceu, né? Dessa derrota pro Vasco, do Zubeldia ter ficado, enfim, vou falar um pouco de tudo e discutir, né? O porquê que eu acho que o Zubeldia já tinha que ter sido demitido e que agora não vai fazer mais sentido demitir ele até passar os mata-matas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, salve o Tricolor Paulista nunca fez tanto sentido, né? A gente de fato precisa ser salvo. São Paulo, por uma combinação de resultados e por alguns milagres, não entra na zona de rebaixamento. Então, menos mal, passar 30 dias na zona de rebaixamento seria péssimo, péssimo. Nem imagino como é que tá o Inter, né, nessa situação. Mas que acabou entrando na zona e vai ficar aí esses 30 dias na zona de rebaixamento. Mas a questão é que o São Paulo, né, vamos falando aí, o São Paulo teve 10 dias para treinar, 10 dias de pausa ali para treinar para um jogo, basicamente, que era o jogo contra o Vasco. Porque assim, não adianta você falar que a gente treinou esses 10 dias pensando em arrumar um padrão tático para a equipe, pensando em melhorar X, Y, Z, pensando em várias coisas. A gente treinou 10 dias para ganhar do Vasco. Essa é a verdade. O São Paulo, ou pelo menos era para ter sido a ideia, né? Treinar 10 dias para ganhar do Vasco. Por quê? Porque vai ter essa pausa, agora os jogadores vão entrar numa mini férias aí, vai ter 12, 13 dias de descanso, vão entrar numa mini férias, então o que treinou antes do Vasco praticamente nem vai ser aproveitado para depois. Basicamente é como se fosse uma nova temporada ali se iniciando, onde vai precisar de treinos para treinar o São Paulo pro restante da temporada. Então assim, a gente treina 10 dias para enfrentar o Vasco do Diniz, que a gente sabe como o Vasco vai jogar, a gente sabe que o Vasco, ao ser treinado pelo Diniz durante 10 dias nessa pausa, ia voltar ali com o padrão tático. Você pode criticar, você pode falar o que quiser do Diniz, que ele é maluco e etc. Mas é um fato que ele tem um padrão de jogo definido. Todo mundo sabe qual que é o padrão de jogo definido do Diniz. E o São Paulo não se preparou para marcar uma pressão alta, para subir ali a linha dos zagueiros, para não deixar o Vasco sair jogando, para tentar roubar a bola em saída de passe. A gente não se preparou para nada. Então o Vasco chega no Morumbi, o São Paulo vem marcando com a linha média, com uma pressão meio burra, uma hora sobe um, outra hora sobe o outro. E nisso é o que o Diniz mais ama de fazer, sair tocando quando a pressão tá burra. E aí o São Paulo foi amassado pelo Vasco, patético. Diretoria foi extremamente sacana. Eu acho que sacana é a palavra, porque assim, cobrou para uma arquibancada azul o valor de R$100, num jogo que era 9h45 da noite, numa quinta-feira, dia dos namorados, e achou e ainda fez 1 milhão de receita em cima de 20 mil torcedores otários como eu, tá? Que tava lá assistindo a porcaria do jogo do São Paulo. O São Paulo tá precisando somar pontos, o Morumbi obviamente não ia encher. O São Paulo perdeu a chance de fazer promoções dos Dias dos Namorados, compra um ingresso, leve outro, enfim. O São Paulo que, ao invés de ter 20 mil pessoas e ter dado esse 1 milhão, poderia ter dado 40 mil pessoas com esse mesmo 1 milhão. E foi escolha da diretoria em não fazer nenhuma promoção, nada promocional para ter mais gente no estádio. Inclusive, né, que agora que tem a biometria para você entrar, né, você entra com a face, as pessoas que não podem ir, que são sócios, já nem conseguem mais passar o seu ingresso, né? Eu, por exemplo, eu sou sócio torcedor e eu moro em Ribeirão Preto. Então, várias vezes, né, que eu não ia no jogo, eu passava o ingresso para algum amigo meu, de graça mesmo, porque o ingresso é 30 centavos, então passava o ingresso de graça e ajudava o Morumbi a estar cheio de alguma forma. Agora esses ingressos vão morrer na mão de quem não pode ir, por conta da biometria. E assim, e o São Paulo não se preocupa com o Morumbi tá vazio. O importante para eles é lucrar. E na situação que o São Paulo se encontra, isso não podia ter acontecido. Mas vamos deixar a diretoria de lado. Porque esse é um assunto que me estressa. O Morumbi lotado pra mim tinha que estar lotado todo jogo e a culpa não é do torcedor, tá? Tava um frio de 10 graus num dia dos namorados, 9h45 da noite, e a diretoria que não se preocupou com o torcedor e não fez questão do torcedor estar presente, tá? E ainda assim tinha 20 mil malucos lá. Mas vamos voltar ao ponto de que o São Paulo perdeu, foi amassado. O São Paulo treinou 10 dias pra um time que a gente sabia como ia jogar e não conseguiu fazer nada pra melhorar. E pra mim o Zubeldia tinha que ter caído logo após o jogo. Logo após o jogo, demite o Zubeldia e vai atrás de outro técnico. Por quê? Porque toda vez que tem uma pausa pro Zubeldia treinar, o time não melhora em nada. E a impressão que dá é que às vezes o time piora. O Zubeldia tenta implementar alguma coisa e o time piora. Essa é a impressão real que dá. E o time piora. Sempre que ele tem uma pausa, o time volta pior. E não é achismo, tá? Eu vou falar alguns dados aqui sobre o que tá acontecendo isso.
Só que não é só porque a gente foi mal contra o Vasco, é porque agora vai ter uma pausa muito grande em que um técnico chegando, um técnico novo, poderia fazer como se fosse uma pré-temporada com a equipe, conhecesse todo o elenco, implantasse um novo método de futebol, implantasse ali o modelo que ele acha que funciona, escalasse um novo time titular, enfim, ele poderia fazer muitas mudanças ali. A gente sabe que técnico recupera futebol de alguns atletas, às vezes é só o técnico. O Wendel, ele não era bagre, mas toda vez que ele entra no São Paulo, ele tá jogando mal pra caramba. E eu acho que também tem a ver com esse esquema tático totalmente perdido do Zubeldia, que vem se demonstrando até agora. Além do ano do São Paulo tá péssimo, esse tempo que demitiria o Zubeldia daria pra começar um novo treinador. Se mantém o Zubeldia, eu não tô confiante de que a gente vá voltar muito melhor do que o que vinha jogando. Porque toda vez que pausou, não melhorou. Então, pra mim, era o timing perfeito de demitir o Zubeldia. Não demitiu o Zubeldia, agora, como diz o William Bigode, agora é rezar, Scarpinha. Agora a gente precisa rezar e torcer pro time melhorar, obviamente, né? Ninguém é lunático de achar que as peças não estão fazendo falta. Lucas, Oscar, Ferreirinha, Caleri, Marcos Antônio, que vinha fazendo boas partidas. Eu acho que todos esses jogadores estão fazendo muita falta pro São Paulo, tá? Principalmente Lucas, Oscar e Ferreirinha. No ataque, eu acho que estão fazendo muita falta, muita falta. Obviamente, né? O Caleri também, mas o Caleri não volta. Então, dos que vão voltar aí, pós essa pausa para a Copa do Mundo de Clubes, é óbvio que o patamar do São Paulo vai mudar, porque o patamar desses atletas coloca o São Paulo em outro nível de competitividade. Mas ainda assim, o São Paulo não estava competindo contra o Vasco. Então, assim, é isso que me preocupa. E vamos falar de dados. Agora a gente vai... Não é só o achômetro. Eu fui atrás de todas as pausas da data FIFA e como o São Paulo se comportou depois dessas pausas, tá? Vamos lá. Primeira pausa no comando do Zubeldia. Vou falar primeiro das de 2024, né? Primeira pausa de data FIFA com o Zubeldia. De 3 a 11 de junho. O Brasil fez amistosos. Na volta, o São Paulo fica 4 jogos seguidos sem ganhar, sendo 2 empates e 2 derrotas. Essas 2 derrotas é uma derrota de 1-0 pro Cuiabá em casa, e um 4-1 pro Vasco fora. Aquele 4-1 lá que o São Paulo também não jogou nada e foi engolido pelo Vasco. O Vasco estava numa péssima fase, a gente conseguiu tomar 4-1 do Vasco. Então, primeira pausa ali do Zubeldia, ficamos 4 jogos seguidos sem ganhar, sendo 2 derrotas, uma pro Cuiabá em casa e uma goleada pro Vasco fora. Beleza? Primeira pausa. Segunda pausa, de 2 a 10 de setembro, eliminatórias. Essa pausa foi aquela que foi no meio da Copa do Brasil, em que o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro em casa e perdeu de 1-0 no gol no fim do jogo, em um jogo que o São Paulo não jogou tão bem, mas o Atlético se recuou e jogou o jogo inteiro baixo ali, enfim... Se retrancou o jogo inteiro e achou um gol no final do jogo, mas a gente tinha basicamente 10 dias aí, 8, 9 dias que seja, para treinar o time para esse jogo, pensando nesse jogo para não ser eliminado na Copa do Brasil. E aí a gente vai e empata com o Atlético em 0-0. Então a gente teve aí 8, 9 dias para treinar, empata em 0-0 com o Atlético na casa dos caras, em um jogo onde a gente não constrói nada, né? A gente praticamente não teve chance de gol, a gente praticamente não teve chance de ganhar de 1-0. A gente até tenta, mas assim, é uma tentativa em vão, é uma tentativa muito mais de um time que tá desesperado do que um time que pensou em como ia jogar contra o Atlético Mineiro. Então, beleza. Até agora, 2 datas FIFA, 4 jogos sem ganhar e eliminado da Copa do Brasil. Mais uma pausa ali em outubro, de 7 a 15 de outubro para eliminatórias. Aí, beleza. Já adianto, único retorno positivo do São Paulo pós-data FIFA. A gente ganha de 3-0 do Vasco. Em casa. Só isso. Só essa pausa que foi positiva. Outra pausa de eliminatórias, 11 a 19 de novembro também de 2024. O São Paulo volta, empata 2 jogos, perde outros 3 jogos e termina o ano sem vitórias. Tem a pausa das eliminatórias, 5 jogos seguidos sem ganhar. São Paulo, nesse períodozinho aí, foram 3 derrotas, sendo que uma foi pro Juventude em casa. Então a gente ainda perde pro Juventude em casa. Por conta de tudo que aconteceu, né? O São Paulo conseguiu garantir ali a vaga na Libertadores ainda, vaga direta na Libertadores. Mas foi também por incompetência dos outros times, tá? Porque o São Paulo poderia ter perdido uma potencial vaga na Libertadores e caído pra pré ali, caído pra jogar pré-Libertadores. Então, felizmente, esses 5 jogos não fizeram falta. No último jogo a gente entra até com o time reserva contra o Botafogo, que já não valia mais nada, e o São Paulo
também não era interessante deixar o título de bandeja pro Palmeiras, né? Então, enfim, São Paulo ali pro Botafogo também o jogo já não valia nada, mas ainda assim a gente fica 4 jogos sem ganhar. Esse ano, falando agora de 2025, de 17 a 25 de março, eliminatórias. Essas eliminatórias já emenda também com a nossa eliminação no Paulista, que a gente também ficou um tempo sem jogar, já emenda com as eliminatórias e a gente estreia no Campeonato Brasileiro, estreia maravilhosa, empatando com o Sport em casa 0-0. O Sport, a gente tá na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. 12ª. O Sport até agora tem 3 pontos e um desses pontos é contra o São Paulo. 30% dos pontos dos caras é contra o São Paulo fora de casa. Depois de 12 rodadas. Ou seja, o Sport, assim, vai depender de muito milagre pra não cair. Pra mim, o Sport já é virtualmente um dos rebaixados aqui. Vai precisar de muito milagre mesmo pra não cair. E o São Paulo conseguiu perder ponto em casa pro Sport. Depois de uma pausa de data FIFA, onde o Zubeldia poderia ter treinado e melhorado a equipe. Então, assim, ao todo, essas foram... e aí, obviamente, né, agora a última pausa que a gente toma 3-1 do Vasco em casa. Então, só pra finalizar aí, essas foram as pausas de data FIFA, 6 pausas ao todo. Dessas 6 pausas, só uma vitória pós-pausa, tá? E não era pra adversários difíceis, tá? Todas essas eram adversários muito acessíveis que o São Paulo não conseguiu vencer. Teve todas essas pausas, o time não melhorou em nada. Nada. Parece que piorou. Por que que eu tenho que acreditar e qual é o argumento que me dá confiança? Eu realmente queria confiar de que o Zubeldia, nessa pausa que vai ter, beleza, os jogadores vão ter esses 12 dias de férias aí, vai recuperar atletas, e eu acho que esse é o mais importante, é os atletas recuperados fazerem a diferença, do que o Zubeldia criar um novo padrão tático que vai revolucionar o São Paulo e fazer o São Paulo jogar bola. Porque depois dessas férias que os jogadores vão ter aí, vão ter esse momento de treino, de praticamente 15 a 20 dias ali de treino, e eu, assim, confiante pra uma melhora eu não tô. Mas, de novo, agora é rezar. Não tem muito o que ser feito, o São Paulo tem que rezar pra melhorar agora. E, a partir do momento em que decidiu ficar com o Zubeldia, a volta ali que vai ter do Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar o Flamengo fora, o Bragantino fora e o Corinthians em casa. Esses são os nossos próximos 3 jogos, tá? Terminou a Copa do Mundo de Clubes, são esses os 3 jogos que a gente tem. Espero que não aconteça, mas se a gente perde esses 3 jogos, com certeza absoluta, o Zubeldia, a torcida do São Paulo vai pressionar para o Zubeldia cair e a diretoria já não vai mais conseguir segurar e vai demitir o Zubeldia. E aí a gente vai estar uma semana do jogo da Copa do Brasil, a 3 semanas do jogo da Libertadores e vai ter que contratar um técnico novo. E aí, honestamente, eu sou contra. Se deixou o Zubeldia até agora, decidiu deixar ele nessa pausa, confiando que com as peças que vão vir vai melhorar, que o Zubeldia vai conseguir treinar o time, vai conseguir melhorar o que tá faltando aí, que é praticamente tudo, mas que ele vai conseguir melhorar o time. Se confiou até agora confia até a porra do mata-mata. Porque trazer um técnico uma semana antes de você ter 4 jogos em sequência, tá? São Paulo joga, tipo, não lembro as datas com precisão ali, mas é um atrás do outro. São Paulo tem 4 semanas seguidas, que é 2 jogos da Copa do Brasil e 2 jogos da Libertadores. Trazer um técnico uma semana antes desses 4 confrontos seguidos, pra mim é loucura. Aí é maluquice, porque o técnico não vai fazer milagre. Aí o técnico imagina ser eliminado das 2 competições, o que a gente vai fazer dali pra frente? Vai manter o técnico que foi eliminado das 2 competições, aí troca o técnico de novo? Não faz sentido. Então, pra mim, agora que não decidiu não trocar o Zubeldia, pra mim o Zubeldia tem que ficar até o fim desse mata-mata aí. Até o fim dessa sequência de 4 jogos. Pra pelo menos reavaliar se vale a pena trocar o técnico ou não depois disso. Mas esses 3 jogos... pra mim, a diretoria já fez cagada, né? E não demitiu o Zubeldia. Mas agora que não demitiu, cara, mantenha. Já que decidiu manter, agora mantenha de fato até esse mata-mata. Porque senão vai piorar a situação do São Paulo. E aí, na pior das hipóteses, o Zubeldia foi eliminado das 2 ali, demite o Zubeldia e traz alguém pra salvar a gente do rebaixamento, que se tudo acontecer como tá acontecendo, é o que a gente vai brigar ali, é brigar pra não cair, brigar pra tentar ficar ali no meio de tabela. Então, por isso a minha opinião era pra ter demitido o Zubeldia, e já que não demitiu, agora ele fica até o mata-mata. Ele fica até terminar o jogo, o juiz apitar o jogo entre São Paulo e Atlético Nacional. Outras coisas que preocupam também é que o São Paulo, nesse ano, só ganhou de 4 times da Série A, né? São Paulo ganhou esse ano inteiro. Os 4 jogos que o São Paulo ganhou foram em casa de times da Série A do Brasileirão. E foram de Grêmio e Santos no Brasileiro, que estavam os 2 em péssima fase, né? Os 2 em péssima fase. E a gente conseguiu pelo menos ganhar desses 2 times. Mirassol e Corinthians.
que foram já no Paulistão, né? O Mirassol e o Corinthians vem sendo muito freguês do São Paulo no Morumbi. Então, o que me conforta também é que desses 3 jogos, pelo menos tem um jogo contra o Corinthians no Morumbi. O Corinthians também não tá numa excelente fase com o Dorival. E pode ser que pelo menos esse jogo a gente ganhe. Se a gente arrumar um empate contra Flamengo ou contra o Red Bull, pode ser que, 4 pontos nesses 3 jogos não seja de todo ruim. Se conseguir 6, então, aí seria maravilhoso já. Eu falaria que o trabalho do Zubeldia durante esses 30 dias funcionou, porque não é a esperança que nos dá. Eu vejo uma potencial derrota contra o Flamengo no Maracanã, uma potencial derrota contra o Red Bull em casa, e aí o elenco todo se unindo para ganhar do Corinthians em casa, e talvez até ganhando, porque a torcida vai para cima, né? Vai querer ajudar e vai estar provavelmente com o Morumbi lotado, se a diretoria colaborar. E aí eu acho que contra o Corinthians a gente tem uma grande chance de vitória aí, porque o Corinthians vem tendo muita dificuldade de jogar contra o São Paulo no Morumbi. Mas assim, esse é o resumo da ópera, né? O resumo é, o Zubeldia até hoje, se ele tá no cargo até esse ano inteiro, é porque na Libertadores ele soube jogar a Libertadores, ele soube fazer o São Paulo ser protocolar. O São Paulo não fez nenhum grandíssimo jogo na Libertadores. Ele fez jogos protocolares, jogos que garantiram a vitória, que fizeram o São Paulo estar 100% fora de casa, que fizeram o São Paulo ter a segunda melhor campanha da Libertadores, e é isso que está sustentando o Zubeldia no cargo. Basicamente é isso. Porque o jogo contra o Náutico, para mim, foge um pouco de parâmetro, você ganhar de um time de Série C e achar que tá bem. Isso foge um pouco dos parâmetros. Mas na Libertadores, o Zubeldia fez um bom trabalho Lembrando, né? Quando saiu o sorteio da Libertadores, muitos falaram que esse grupo do São Paulo era muito complicado, porque tinha Talheres, porque tinha o Alianza Lima que tinha eliminado o Boca, porque tinha o Libertad do Paraguai que vinha numa boa fase, e o São Paulo passou sem perder um jogo. Então, assim, tem méritos, tá? Mas eu acho que é só a Libertadores que salvou o Zubeldia até aqui. E esse ponto de ser protocolar em Libertadores, ele precisa começar a garantir pontos no Brasileirão também, porque não dá pra ficar brigando na parte de baixo da tabela. A gente tem que ficar numa situação confortável, onde não brigue na parte de baixo, e se precisar, no final do ano, a gente dê aquele estirão pra chegar ali entre os 8, entre os 6 primeiros ali, pra garantir outra vaga na Libertadores, porque isso dá muita receita pro clube, e nessa reestruturação financeira do São Paulo, a gente precisa tá jogando os campeonatos que mais geram receita pro clube. E é isso. Minha opinião muito honesta era essa. Eu acho que o São Paulo errou ao não demitir o Zubeldia. Agora que manteve o Zubeldia, vamos rezar para dar certo. De novo, né? Agora é rezar, não tem muito o que fazer. Agora é rezar, torcer, seguir apoiando. Vamos torcer para a diretoria parar de fazer cagada no Brasileirão e colocar ingressos mais acessíveis para a torcida, seguir empurrando, porque quem salva esse time sempre é a torcida. Então, torcer aí pra diretoria parar de fazer cagada e colocar esses ingressos a preços absurdos. Não existe 20 mil pessoas darem uma receita de 1 milhão pro clube numa quinta-feira à noite. Isso é patético, é bizarro. A diretoria não pode ser mercenária e mesquinha desse jeito. E o São Paulo, vamos torcer aí pro Zubeldia melhorar que seja. E as peças que vão voltar, pra mim, eu acho que é o que de fato pode salvar essa temporada do São Paulo. É o que pode fazer a gente chegar longe numa Libertadores, chegar longe numa Copa do Brasil. Eu acho que, de fato, o que pode fazer a gente chegar longe em algum ponto são essas peças. Principalmente Lucas e Oscar, que vinham jogando muita bola e são atletas de nível internacional, atletas muito bons, que se tiverem jogando em alto nível, vão ser até olhados para uma potencial seleção. Então eu acho que são esses 2 atletas principalmente que podem salvar o São Paulo, e obviamente, né, Ferreirinha voltando ajuda muito, Marcos Antônio voltando ajuda muito, os próprios moleques, né, Lucas Ferreira, Luca, o Rian Francisco, enfim, eu acho que todos esses moleques que estão no banco, eles estando no banco e entrando em segundo tempo, eles entram com uma condição física melhor, fazendo uma correria diferente, ajudando a gente nos placares. Eles são ainda, eles estão sendo consolidados, né? Eles estão sendo martelados para se tornarem grandes jogadores, e eles vindo do banco podem ajudar demais o São Paulo. Então minha grande esperança aí pro São Paulo efetivamente melhorar não é nem os treinamentos, não é nem essa pausa. É a recuperação dos atletas lesionados, torcer pra gente não ter lesão de atleta importante daqui pra frente, porque isso vai fazer muita diferença pro nosso ano. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma moral. Destrinchamos aqui, né, todos esses pontos, tudo ali sobre
sobre as pausas FIFA, o porquê que eu acho que não vai melhorar o time, taticamente falando, talvez tecnicamente com a volta dos jogadores melhore. E vamos torcer, rapaziada. Agora é torcer, rezar para que a gente volte aí. Nessa pausa, obviamente vou trazer conteúdo do São Paulo, vou falar um pouquinho, mas vou falar bastante também da Copa do Mundo de Clubes. Hoje vai sair no canal aí também uma tier list dos times da Copa do Mundo de Clubes. É uma resenha, o tom vai ser muito mais descontraído, né? Porque não é meu time de coração que tá jogando, então o tom vai ser muito mais descontraído, muito mais um tom de resenha. Vou abrir lives também dos principais jogos aí da Copa do Mundo de Clubes pra gente acompanhar, tá resenhando, tá dando risada, porque ver jogo do São Paulo ultimamente não tá fácil. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de recomendar o conteúdo pra alguém, de deixar o like aí que me ajuda muito. É de graça, não custa nada se inscrever aí. E me ajuda a bater 500 inscritos até o final dessa Copa do Mundo de Clubes aí. Dá essa moral pra gente, por favor. Tamo junto e vamos São Paulo!